Vamos lá, né? Acho que o jogo por si só, né? Tecnicamente a gente já esperava, né? Que a Série B não vai conseguir te oferecer um padrão técnico muito bom. Mas durante esses 15 dias se esperava, se existia uma expectativa de pelo menos uma evolução tática. Claro, não ia ser um Manchester City do Guardiola, mas a gente esperava uma evolução, né? Que o Ceará conseguisse ser um time um pouco mais compactado, um pouco mais tendo conexões corretas, tendo lógicas dentro do seu esquema, né? Então foi totalmente frustrante. O Ceará inicia o jogo sem novidade. Acho que a entrada do David Ricardo, talvez se o Barcelos não tivesse contundido, talvez era o Barcelos que ia pro jogo. Então ele não traz nos 11 iniciais, ele não traz nenhuma novidade, né? Isso demonstra que, quando eu vi a escalação, cara, então ele deve ter treinado, né, esse time, tentado preparar para encaixar, tentar dar um encaixe necessário ali. E novamente, quando eu falo que ele não consegue extrair as melhores características, eu vou citar vários exemplos dentro dos 11 iniciais. Jean Carlos. Jean Carlos é um camisa 10, nato. É um clássico camisa 10, um cara técnico. Um cara que vai achar um passe, como achou pro gol do Eric. Então, na medida que você coloca ele de ponta, ele não vai ter força para fazer um corredor de ir e voltar, porque um ponta ele vai ter que recompor a marcação, vai ter que chegar e ainda ir pro meio. Então, ele já queima uma característica, não vai conseguir extrair do Jean Carlos o melhor dele. Ele ficou do lado do Pimentinha. E ainda ficou do lado e mostra que o Barroca não teve leitura do Sampaio. Eu acho que ele não viu nada do Sampaio, porque desde o início do jogo, só foi ajustar isso no segundo tempo, o Pimentinha sempre pegava mano a mano com o David Ricardo, não tinha cobertura nenhuma do Maranhão lá, nem do Jean Carlos. Então ele só veio enxergar isso no segundo tempo. Ele passou 45 minutos com todas as bolas do Pimentinha, todas as bolas Sampaio do Pimentinha. Então falta leitura inicial e durante o jogo. Então, continuando, comentando sobre ele não saber extrair as características, ele tem dois zagueiros, que é o Lacerda e o Pagno Sá, zagueiros que não são técnicos, zagueiros que são mais de rebote, que é rebote, a bola vem espana, né? Tipo o Luiz Otávio. E tem o Léo Santos, que é um cara mais técnico. E ele vai com esse jogo construtivo, começando de baixo com os zagueiros. É óbvio que eles vão errar mais que vão acertar, porque eles não têm característica para isso, precisa de muito treinamento e ter esse fundamento. Então, são dois zagueiros que, em tese, eles vão errar e não vai extrair o seu melhor. E o principal, que eu acho que é o grande erro de leitura do Barroca, nos 11 iniciais, são os dois volantes. O meio campo é o coração do time. Então, se tu tem um jogo propositivo, se tu tem um jogo que tu quer ter a posse de bola, ser um time mais técnico, tu precisa ter os dois volantes que sabem fazer esse balanço necessário. Não tem como você exigir do Richardson, do Maranhão, esse tipo de característica. São dois jogadores mais de marcação, mais defensivos. E tu tem dentro do elenco jogadores que possam se encaixar. O Rezende e o Zé Ricardo são dois desses exemplos. E aí quando o Ceará ele faz a substituição, já pegando já pra frente, pra depois voltar, quando ele faz a substituição do Rezende e do Zé Ricardo, principalmente do Rezende, o Ceará melhora sensivelmente. Melhora pouco, mas melhora. Porque é óbvio. É óbvio que dentro do estilo que ele quer de posse, de ser um time mais técnico, são jogadores que se encaixam dentro do que ele pede. Então, quando ele coloca o Rezende, o Ceará melhora mais um pouco, consegue criar. Quando ele fecha o espaço aqui com o Janderson, que é aquilo que a gente vem comentado. Cara, o Jean Carlos não dá ali. Tenta, força o Janderson, dá sequência pro cara. Retoma a confiança, já mostrou que pode ser útil. Traz o Eric Puga pra jogo também. Enfim, dá sequência pros caras. Tá dando sequência pro Jean Carlos sem conseguir render. Então, de fato, o jogo é muito ruim, taticamente. E se resulta tecnicamente. O Ceará com as linhas totalmente espaçadas. O Barroca não consegue dar até a leitura necessária e me espantou, acho que frustrou a torcida, né? Porque se esperava uma evolução. Em termos de pontuação, eu acho que é muito factível ainda, são 5 pontos, eu acho que é totalmente alcançável, mas se tratando de continuidade do trabalho do Barroca, eu não consigo enxergar esse número factual. Acho que é mais o time do Barroca é mais um time para permanecer em meio de tabela. Um time que ele não vai conseguir performar bem. E aquela coisa, dentro de um campeonato de pontos corridos, você não conseguir performar, você vai até conseguir um jogo ou outro ganhar, mas não se sustenta. Um campeonato desse precisa ter uma regularidade. E o Barroca ele foi contratado para ser o protagonista, né? Eu não lembro um jogo dele ser o Ceará ser um time dominante, ser um time que convenceu. Não lembro nenhum jogo do Barroca. Talvez tirando do Londrina. Atlético Goianiense. Não, assim, achei que o Ceará levou pressão do Atlético também, mas Londrina eu acho que foi mais. Mas eu não consigo enxergar um jogo assim, cara.
O estilo do Barroca tá bem claro. E aí eu trago isso, tá muito claro para ele, que as convicções pessoais do Barroca, ele tá amarrado nas convicções pessoais, que são coisas que não resultam em campo. E aí essa é a minha preocupação. Como é que as deficiências estão latentes, a situação para mudar estão na cara de todo mundo, mas se é o treinador, que é o gestor do time, não consegue enxergar, cara, não vai mudar. Essa é a minha maior preocupação. Ele já teve várias oportunidades de trazer esse tipo de variação e não consegue. Então me preocupa, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, Austin. Semana passada, o João Paulo estava aqui. Tocamos em relação a treinador. E o que ele deixou muito claro é que confia no Barroca. E até citei o exemplo do Botafogo. Pelo que ele deixou claro é que a intenção é que o Barroca continue, né? Que ele vai apostar no Barroca. Espero que ele não faça a mesma coisa que o Dr. Robson fez com o Marquinhos Santos. E caso você queira soltar a primeira sobre o Barroca, talvez seja um momento oportuno para tu falar o que tu acha, se o Barroca continua, né? Você que está mais dentro do Ceará, se tem alguma novidade em relação a isso. Cara, sobre o ponto que o João Paulo falou, inclusive a gente comentou aqui, dele saber diferenciar, isso é óbvio, a forma que a gente falou foi uma forma, acho que foi até muito bacana, inclusive aproveitar o espaço, né, de agradecer o João Paulo a presença. O João Paulo cancelou alguns podcasts na semana aí, imagina a pressão, JP. Mas o que acontece? Eu acho que você tem que saber diferenciar teimosia de convicção, né? Eu acho que esse vai ser o grande ponto aí. Porque o João Paulo, quando ele trouxe o Barroca, né, com a demissão do Gustavo, foi dito que o Gustavo tinha resultado, mas não tinha performance. Você achava que podia extrair mais do elenco. Hoje o Barroca, ele tem até resultados, se for pegar números friamente, mas ele não tem performance em nenhum jogo, não existe uma evolução. Então, peraí, tu tirou o Gustavo por isso e tu vai manter um treinador que tu não consegue evoluir na principal competição do ano. Então, esse é um ponto muito importante que o João Paulo deve ter o equilíbrio de analisar. Ele falou que no dia a dia, com todo respeito, João Paulo, assim, não me convence ao falar, ele chega cedo, ele sai tarde, ele é um cara que vive Ceará. Cara, mas é isso. Esse treinador de futebol, ele é isso. O Voivoda demorava. Acho que até mora ainda dentro do Fortaleza. Mas não vai ser isso que vai segurar o cara no cargo. Não é isso. O Barroca, e assim, o que é que mais me surpreende, Denis? Todo mundo que você conversa no futebol, o Fernando Diniz veio jogar contra o Fortaleza aqui, treinando no Ceará, e falou que pra ele, dessa geração, é um dos melhores. Mas, cara, às vezes o cara é muito bom teoricamente, mas é muito difícil você extrair a teoria pro campo e trazer pra prática. Então o Barroca, ele não tem em nenhum local um trabalho consolidado, né? Não é um treinador vitorioso, é um treinador ainda em afirmação, né? E que talvez coloca o Ceará aqui como de fato o grande divisor de águas para ele. Então, João Paulo falar, um cara que chega cedo e sai tarde, não me convence, né? Eu acho que não é esse a fundamentação que vai dizer se o trabalho é bom ou não. E não é só o resultado, cara. Sendo sincero, ontem o jogo, eu não tô nem analisando o resultado, assim. O resultado, pra mim, ficou em segundo plano, infelizmente. Porque a performance foi tão desastrosa, né? Assim, você não viu nada. A palavra é essa, desastrosa. Você não viu nada de bom. Tanto quem começou com quem entrou. Cara, o Castilho, o investimento que faz o Castilho, é correto um cara que veio pra ser titular na Série A, ser reserva na Série B pagando 9 milhões? Tá errado, cara. Que planejamento, cara, com a visão que o departamento de futebol tem sobre isso. Não existe. Então, assim, tem que saber diferenciar teimosia de convicção. Aí, o que é que eu vou saltar, né? Como o tempo tá pouco pro jogo do Avaí, o Barroca mantém o jogo, tá mantido. Mas o resultado de quarta-feira, ele vai ser predominante para que ele fique ou não.